Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos para nossa última aula do terceiro bimestre. Eu quero que vocês abram a apostila de vocês no módulo 65 e hoje nós vamos falar de gêneros textuais. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho mais do que a apostila traz, de alguns gêneros textuais que vocês já viram no decorrer do primeiro, do segundo e desse bimestre, mas eu venho dar uma retomada e também venho apresentar a vocês mais alguns gêneros textuais que durante o ensino médio vão caminhar com a gente e cada dia vocês vão tendo mais contato com eles e vai aprendendo a ficar mais íntimo e escrever a respeito desse gênero com as suas características e peculiaridades. Bom, então eu não vou acompanhar bem a apostila porque eu vou falar de mais gêneros e depois vocês deem uma lida e um apanhado na leitura, lembrando do que eu falei para vocês aqui, certinho? Vamos lá, então, eu vou começar a falar de um gênero textual que vocês veem desde a educação primária, lá dos primeiros anos, que vocês aprendem a descrever e aprendem com as aulinhas de produção de texto, um gênero textual muito enriquecedor e conhecido, que é a fábula. A fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. A fábula, ela sempre vai conter uma moral da história. Por isso, ela se difere do conto, porque o conto, ele traz também uma narrativa curta, ele em geral também apresenta um conflito, mas nem sempre ele vai trazer essa moral da história que a fábula traz. Então, a fábula também é um gênero narrativo curto, assim como o conto, mas a sua diferença é que o conto sempre vai apresentar um conflito e nem sempre uma moral da história, enquanto a fábula ela pode ou não apresentar um conflito, na maioria das vezes também apresenta, mas ela tem uma moral da história arraigada naquele contexto em que foi escrito, né? Exemplo, Os Três Porquinhos, ele é uma fábula bastante conhecida. Ah, mas Os Três Porquinhos não é um conto? Ele é um conto da modalidade fábula. Por quê? Opa, gente, desculpa. Porque ele traz a moral da história sempre. Ele sempre tem uma moral. A casinha de tijolos do porquinho mais trabalhador não caiu, porque ele se esforçou mais, e assim sucessivamente em todas as fábulas que vocês conhecem. Bom, então falamos aqui numa cajadada só da fábula e do conto. Agora nós vamos para o que a apostila também trouxe nos exercícios e também no conteúdo, para que vocês entendam a diferenciação entre cartoon, entre tirinhas e entre história em quadrinhos. O cartoon, como todo mundo sabe, ele tem um gênero jornalístico, né? E ele tem uma função apelativa de criticidade. O cartoon, ele sempre é utilizado para criticar determinado momento histórico e determinada situação na sociedade. E ele vem como? O cartoon, ele vem através de um desenho, geralmente de uma caricatura. A caricatura é uma fotografia desenhada, né? Uma charge, ela evolui para charge. E essa charge tem duas características. Ela é circunstancial, porque ela vai tratar de determinado assunto, e ela é temporal. Ela vai tratar de algum assunto que está efervescendo naquele momento. Talvez, se você não conhecer o período histórico em que aquela charge, aquele cartoon foi publicado, você não vai entender o que ele significou na sociedade, certo? Lembrando que o cartoon, ele vem representado por uma charge, por uma imagem. E esse conjunto de cartoons, se forem várias imagens, ele vai tratar-se de uma tirinha. Então, a tirinha é um conjunto de cartoon. E o cartoon é a publicação de uma charge, uma imagem só satirizando ou ironizando algo. A tirinha serão de 4 a 5 imagens, uma atrás da outra. Então, são vários cartoons que vão caracterizar a tira. E a história em quadrinhos? A história em quadrinhos,
ela é uma tira, mas ela envolve mais personagens, mais conflitos e mais situações. Então, a história em quadrinho, ela vem de tiras, mas ela envolve mais personagens, mais conflitos e mais situações. Então, vamos lá? Cartoon, uma imagem, uma charge. Tirinha, um conjunto de cartoons. História em quadrinhos, um conjunto de tiras com mais personagens, mais conflitos e mais situações. Agora eu venho para nossa última modalidade textual de hoje, porque a crônica eu não vou precisar falar, né? Porque vocês já deram aulas sobre crônicas, já tiveram aulas sobre crônicas, então isso ainda tá bem fresquinho na cabeça de vocês. Mas eu venho falar de mais uma modalidade que cai nos vestibulares. A UFGD, mesmo da Grande Dourados, a Federal da Grande Dourados, sempre traz essa modalidade, é o artigo de opinião. Embora vocês ainda vão ver, tá? Fiquem tranquilos, eu só tô introduzindo essa temática, mas no terceiro ano vocês veem isso com bastante clareza, a gente pratica bastante o artigo de opinião, mas eu venho só iluminar vocês, para caso alguém converse com vocês sobre artigo de opinião, ou vocês se veem desafiados a escrever um artigo, isso não vai estar sem conhecimento na cabecinha de vocês, uma coisa oculta para vocês. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. E ele, da mesma maneira, você vai apresentar seu ponto de vista, vai apresentar todo o seu arcabouço apelativo, vai apresentar tudo aquilo que você tem de fundamentação para convencer o leitor daquilo que está escrito. Ah, professora, mas qual é a diferença do artigo de opinião, então, com a dissertação? A diferença do artigo de opinião com a dissertação é que você não precisa obedecer radicalmente aquela estrutura da dissertação que eu ensinei para vocês. Vamos relembrar? Qual é a estrutura da dissertação que eu ensinei para vocês? Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento no mínimo, podendo-se chegar até o terceiro. Então, eu posso ter desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3, ou desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, e a conclusão, que você faz a retomada da sua ideia inicial e oferece uma solução à problemática apresentada. No artigo de opinião, não. Você pode escrever em primeira ou terceira pessoa, enquanto que a dissertação você sempre tem que escrever em terceira pessoa. Você pode fazer só 2 parágrafos de artigo de opinião, porque o mais importante no artigo de opinião não é a estrutura, mas o seu poder argumentativo, a sua capacidade de convencer o leitor daquilo que você está falando. Geralmente, os artigos de opiniões são publicados em revistas e jornais, mas ainda em revistas. E agora, com essa era tecnológica, muitíssimos artigos de opinião são publicados na rede. É aquele momento em que você discorre sobre alguma temática e tenta convencer o leitor daquilo que você está falando. Então, ao escrever um artigo de opinião, o que você tem que ter em mente? Eu posso usar a estrutura dissertativa ou não, mas mais do que isso, eu preciso ser breve e apelativo. Eu preciso fazer com que o leitor entenda o meu ponto de vista e eu preciso convencê-lo daquilo que eu estou falando. E hoje, para finalizar, eu deixei um artigo de opinião a vocês para que vocês me entreguem, tá? Depois do feriado, uma tarefinha para casa, pra gente já iniciar o 4º bimestre com o pé direito. Um beijo, eu amo vocês, e eu deixei aí também um slide com um artigo de opinião e um modelinho de artigo de opinião para que isso fique mais claro ainda a vocês. Qualquer dúvida, estou aqui no WhatsApp. Boa semana a todos, bom resto de semana e bom feriado. Aproveitem. Beijos com saudades, eu amo vocês.